Estamos numa lição que vem falando sobre os deleites do sábado. Neste quarto tópico, vamos aprender um pouco sobre nosso misericordioso Criador. Irmão Ziel, qual é a importância da adoração no dia do sábado e o que está associada a ela, ou associado a ela? Bom, a importância é que foi separado para esse propósito, né? Foi colocado de lado. Então, a gente percebe isso, e Deus ele é muito prático, ele nos ensina com exemplo. Na semana da criação, até o sexto dia, Deus está trabalhando, vamos dizer assim. E no sétimo dia, ele cria o sábado, e a Bíblia diz que ele abençoou e santificou esse dia. Ou seja, colocou à parte um propósito. Então, a importância da adoração no dia de sábado é essa, porque Deus separou para esse propósito. Em Levítico, ele diz assim, olha, sétimo dia será o sábado do descanso, santa convocação, nenhuma obra fareis, sábado é do Senhor em todas as vossas habitações. Ou seja, em todas as casas, diz aí, em todas as vossas habitações, esse é o dia de adoração. Agora, o que está associado a ela, ou seja, a essa adoração nesse dia? O texto diz que, chegando a Nazaré, onde fora criada, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Então, a gente vê que até o próprio Jesus, ele tinha isso como princípio em sua vida. E não apenas porque ele era um judeu. Não era uma coisa que ele fazia simplesmente por costume. Não, ele fazia por princípio. E está associado a essa adoração, você ir à igreja assim como Jesus ia. Especialmente você que está nos assistindo aqui, que Deus nos dá o privilégio de termos esse recurso. Se você puder amanhã, na escola sabatina, estar em uma igreja física, vai ser, vamos dizer assim, melhor para o teu convívio com Deus e também com a igreja. Então, a adoração está associado a ir à igreja, a ir ao templo, a ir adorar ao Senhor, porque esse é um dia específico. Você pode adorar em casa? Pode. Você pode ir. Mas Jesus ele não ficava em casa. Ao sábado ele estava na sinagoga. Isso está associado. Essa é a associação, né? Que é mencionada aqui. Né? Agora, e explorando ainda mais esse aspecto do convívio com os irmãos, aí nós temos na pergunta B o seguinte: em que devemos estar envolvidos, especialmente agora, e por quê? Então, nós temos que estar envolvidos, congregados, porque a igreja é isso, é comunidade. E Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele disse assim, olha, consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Não deixemos, ou não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que se aproxima aquele grande dia. E um dos sinais do grande dia, e que Jesus falou, é que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. E aqui nós temos um contraponto, né? Jesus diz, o amor de muitos esfriarão, e aqui diz que alguns, é costume de alguns. Então não vem dizer que você assiste a uma igreja que tem aí 120, 130 pessoas matriculadas, e nas reuniões vem pouca... Não, isso aqui está geral. Esses dias eu vi alguém falando isso para mim. Olha, eu fui numa igreja aí do Nordeste, olha, irmão, eu fiquei preocupado. Pouquíssima gente na igreja. Parece que é uma coisa que está geral. Não. O texto diz que é costume de alguns deixar a congregação. Principalmente agora com essa facilidade que a gente tem. Chegou atrasado. Então, para mim não chegar atrasado na igreja, para não dar mau testemunho, eu vou ficar aqui mesmo. Aí, diga lá, se você ficasse aí mesmo, mas tivesse todo aquele senso de presença de Deus, porque é para isso que serve uma liturgia, né? Para nos preparar, tudo bem, mas aí é debaixo da coberta mesmo, de qualquer jeito ali. Não, se organize, coloque um despertador,
mas esteja 15 minutos antes na escola sabatina. Aí você vai abraçar seu irmão. Talvez você esteja desanimado e uma experiência, um testemunho, uma conversa, um abraço mude a sua vida para sempre. Então, não deixe de congregar. Esteja sempre com Deus. E não é apenas congregar, não. É incentivar, é estimular. Não seja o chato, não, viu? Não seja isso. Você não veio para a igreja, estava sem fazer nada. Isso não vai adiantar. Que fala que é estimular. Estimular uns outros. E quando você vai estimular alguém, primeiro você vai estimular alguém que você conhece. Então você vai naquele ponto que você consegue... Não, pessoal, eu passo aí na tua casa, eu te dou uma carona, eu te levo. Vamos estar juntos, é o sábado, é o dia do Senhor, vamos congregar. Então a gente precisa estar fazendo isso. Exato. Então, a palavra de Deus, sabe, Salomão menciona que assim como um ferro afia outro ferro, assim um homem, um outro, né? Então, o que esse verso tem a nos ensinar? Esse verso diz o seguinte, que é apenas nas relações interpessoais que os nossos defeitos aparecem e eles aparecendo são tratados e resolvidos. Agora, se nós nos isolamos, os defeitos ficam guardados. Defeitos esses, se não forem manifestados, resolvidos, infelizmente nos colocarão numa situação onde que, quando Cristo vier nas nuvens dos céus, estaremos perdidos. É necessário o convívio, ainda que seja para se revelar os defeitos, né? Mas aqui o apóstolo, conforme mencionado pelo irmão Ziel, já trouxe aqui, o verso faz menção de que quando nós estamos ali, ao se manifestar as dificuldades de um do outro, o que acontece? Um admoesta o outro, ajuda o outro. E nesse processo de ser ajudado e estar ajudando, nós crescemos em graça, nós crescemos diante da face de Deus e somos preparados para a eternidade. Então não vamos recusar ou negligenciar essas lições oportunas que Deus nos concede, para que quando Cristo vier e nos pesar na balança do seu juízo, não nos encontre em falta, porque negligenciamos o momento que tínhamos de receber uma lição, de receber uma exortação, mesmo de ter ajudado alguém, porque isso também faz parte do processo, porque preferimos estar sossegados dentro do nosso lar. Irmão Luzley, eu achei muito interessante aqui essa parte da lição, que a inspiração diz que Deus considera, né, como revelam, ou seja, a pessoa que não sente a necessidade de estar na igreja, revela um grau de leviandade e com que valorizam o auxílio de Deus. Então, Deus vem até mim. Eu vou ficar aqui em casa que Deus vai vir até mim. Será que aquela personalidade que você admira muito, porque agora está assim também, viu? Até entre o povo de Deus tem gente que tem fã. Às vezes nós estamos tão equivocados. Se essa celebridade, essa pessoa que você segue no Instagram, no TikTok, estivesse na tua cidade, será que você não queria ir lá fazer uma selfie com ele, para dizer, olha que eu estou aqui com ele? Acredite, Jesus vai em todas as nossas reuniões. E se nós tivermos a consciência de que Ele está lá, irmão, você vai, e vai com o coração quebrantado, e vai com disposição para receber de Deus. Então, por isso que não podemos deixar a congregação. Muito bem. Só pontuando um detalhe, o Mosel mencionou aqui, tem uma coisa que chamou a atenção, né? O tópico já está longo, mas é a lição de Deus. Diz assim, quando não vai à reunião, agem com leviandade, né? Desvalorizando, né, o auxílio que o Senhor nos concedeu. Mas como assim? Que auxílio é esse que o Senhor nos concedeu? O verso de Hebreus. Quando um admoesta o outro, esse é o auxílio que o Senhor nos dá. Muitas vezes alguém diz, Senhor, ora, né? Senhor, fala comigo, estou aqui, não vou me levantar enquanto o Senhor não falar comigo. E a Bíblia está como? Fechada. Senhor, por favor, envie uma palavra para mim. E onde eu estou? Negligenciando a congregação dos santos. Porque lá, através da pregação, através da palavra de um irmão, através de uma experiência relacionada ali ao culto, o Senhor falaria comigo. Mas eu, agindo de uma forma leviana,
negligencie o auxílio que o Senhor quer me conceder. Agora você quer saber o que é mais triste, irmão? É a pessoa que deixa de congregar porque acha que na igreja só tem apostatado. Aqui eu estou usando uma linguagem nossa mesmo. Eu não vou para a igreja porque quando eu vou, eu fico pior do que se eu não tivesse ido. Porque eu começo a ver pessoas lá que não estão vestidas com decência, com modéstia. Eu vejo as crianças correndo. Gente, não é para isso que você vai na igreja. Esquece do Essas hospital, pessoas né? talvez precisem de ver uma pessoa tão correta igual você está dizendo que é. Então, o mais triste do que você não ir porque você está desanimado é você não ir por achar que você está mais santo do que o outro. Porque não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você esteja junto exatamente para que um possa afiar o outro. E por isso que estimulemos. E eu estimulo como? Abraçando aquele jovem que estava na balada sexta-feira à noite e que talvez da balada foi direto para a igreja. Eu estimulo chegando, olha, ele me abraçou, eu fui valorizado, Irmãos, isso é o sentido de comunidade. Talvez essa pessoa está indo nesses lugares exatamente porque vai na igreja e não é nem percebido, ou seja, não é estimulado. E nós temos que perceber isso. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que estar ali junto, para nos ajudar, para crescermos. Eu acho que o irmão Ziel escutou a mesma história que eu escutei sobre a questão do jovem que ia, ou na história que eu escutei, 2 jovens iam da balada para a igreja. Enfim, não, é que em outro momento a gente compartilha a história. Alguém fica escandalizado comigo quando eu falo que eu prefiro isso. Mas, enfim... Prefiro assim, sim, que vá para a igreja, entendeu? Que tenha um encontro, porque é lá que você ouve a palavra de Deus. Prefiro nesse contexto, viu, pessoal? Só me esclarecendo aqui. Preferimos jovens na porta da igreja do que jovens que não vão para a igreja. Exatamente. Esse é o nosso conceito. Eu sei que é uma briga, e é uma briga muito grande, porque tem gente que fala, não, se for para ficar na porta da igreja, é melhor nem ir. Não, pois eu prefiro que esteja ali na porta da igreja, porque está a um passo de entrar na igreja. Agora, se não está nem na porta da igreja, está bem mais difícil de puxá-lo para a igreja, né? Nem todos conseguem, nem todos entendem dessa forma, mas é uma forma que Deus tem nos impressionado, relacionado a isso. E vamos orar para que aqueles que estão na porta da igreja entrem e aqueles que estão distantes, que o Senhor nos ajude a ter força para ir até lá onde eles estão. Pergunta C. Aliviar os que sofrem é considerado atividade secular ou está de acordo com a adoração? Esse daqui Jesus mesmo respondeu, né? O que Deus tem de mais precioso são as pessoas. Então, você ajudar as pessoas que estão em situação de necessidade, independente do contexto. Eu vivenciei uma experiência, esses dias, o caminhão quebrou aqui, na subida do sítio, e meu bem estava levando as crianças para a escola, e ela ligou para mim, amor, quando você for levar o Davi Henrique, leva 2 pocãs e entrega para o caminhoneiro. O Jackson vai te explicar. E eu não entendi, 2 pocãs? Aí eu olhei, tinha 2 bananas lá na fruteira, né? Pensei assim, mas ela pediu pocã, eu costumo obedecer o que meu bem fala. Falei, mas eu não vou levar só 2 pocãs, não. Eu levei 3 pocãs e um pedaço de pão, assim. Esse pão feito na máquina, sabe? Que fica grande, não tem nem como você cortar uma fatia. E levei, quando passei perto do rapaz, buzinei, ele estava lá dentro da cabine, e ele saiu. E eu falei, olha, meu bem mandou eu entregar para você. Ele falou, rapaz, eu falei com a minha mãe agora, falei, mãe, eu estou num lugar muito especial, as pessoas são muito boas, são muito preocupadas. Eu não sei se alguém antes de mim tinha levado alguma coisa para esse rapaz comer, mas vocês precisavam ver a satisfação dele. Eu falei para minha mãe que estou num lugar aqui muito abençoado, as pessoas se preocupam, cuidam da gente. Então isso a gente tem que fazer, irmão dos Lei, todos os dias, e em especial no sábado, porque é o dia de fazer o bem. Exatamente. Bom, e para exemplificar de uma forma prática, aí nós temos a pergunta D. Por que Jesus escolheu curar, fazer o bem no dia de sábado? Exatamente para quebrar essa maldição, esse peso que os religiosos da época dele colocaram sobre o sábado. Então, tudo que Jesus fez teve um propósito. Ele sabia de todas as regras, ele sabia que por eles
não podia fazer aquilo. Mas ele fez exatamente para quebrar isso aí, foi de propósito. E podia aparecer quantos enfermos aparecessem no dia de sábado. Aliás, diversas vezes nós encontramos na Bíblia isso, que Jesus curou a todos. Porque ele veio para fazer o bem. E imagina se Jesus tivesse seguido a regra deles. Hoje as pessoas as pessoas teriam argumentos para dizer o que é o sábado. E dizer, não, mas Jesus não curou no sábado. Não, hoje ninguém pode falar. Jesus veio para cumprir a lei. E tudo que ele fez foi de forma intencional e com o propósito de nos dar lições práticas. Aqui tinha um homem que havia 38 anos que estava enfermo. Imagina, Jesus vai deixar uma pessoa sem receber a cura só porque é no sábado? Ele veio para fazer o bem. Exatamente. Então, neste quarto tópico da lição, aprendemos lições práticas acerca do nosso misericordioso Criador. Ele nos deu esse dia de sábado para que seja de fato um dia de deleite, um dia onde nós podemos ou temos o privilégio de estar entre aqueles que participam da mesma esperança, participam da mesma fé, interagir com essas pessoas. É um dia também especial onde nós podemos levar o alívio àqueles que estão sofrendo, seguindo o exemplo de Cristo. Cristo era alguém que ia à igreja, Cristo no dia de sábado, Cristo era alguém que levava o conforto, levava o alívio ao sofredor no dia de sábado. E ele fez isso porque ele queria nos dar uma lição. E que nós possamos aprender a lição, porque não é qualquer professor, não é qualquer ensinador que está tentando trazer isso para nós. O próprio Cristo, por preceito e também por exemplo, nos mostrou como devemos observar esse dia.